O grupo de forças ocidental ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo está tentando retomar sem sucesso. O muro de concreto de mentiras do Kremlin foi derrubado por seus próprios generais em 17 de dezembro. Enquanto o ministro da Defesa russo Belousov e chefe do Estado-Maior Gerasimov celebravam vitória em mapas fictícios no Kremlin, o exército ucraniano rompeu linhas russas e ergueu bandeira na cidade novamente. Isso não é retirada de rotina, é a armadilha mortal do comando russo aos próprios soldados. Generais mentiram a Putin, dizendo tomamos a cidade, empurrando milhares de soldados num cerco mortal, sem saída nem logística, direto à artilharia ucraniana, para ocultar a mentira. O presidente ucraniano Zelensky, sob o truar da artilharia, destruiu, num único quadro, toda a propaganda de Moscou com uma selfie diante da famosa placa de Kupiansk. Glória, Ucrânia. Este fiasco começou com a construção de um universo paralelo que entrará para a história da guerra moderna e o auge do mecanismo de auto-engano do Kremlin. Belousov, ministro da Defesa, e Gerasimov, chefe do Estado-Maior, comunicaram oficialmente a Putin, por escrito e em vídeo, que Kupiansk foi limpa de forças ocidentais e está sob controle total russo. Esses relatórios foram apresentados em uma linguagem tão definitiva, floreada e final que Putin concedeu medalhas de herói da Rússia aos comandantes da operação em 20 de novembro. Ele acreditava tanto na ilusão que, em 12 de dezembro, declarou: cercamos 15 batalhões ucranianos em Kupiansk, e até convidou jornalistas estrangeiros para visitar a cidade sob controle russo. Generais de Moscou apostaram, sabendo que fronteiras imaginárias traçadas de vermelho nos mapas não batiam com as reais, traçadas com sangue e fogo no chão. Porém, nenhum jornalista pôde responder ao convite de Putin. Nem poderia, pois a realidade contrariava a fantasia do Kremlin. A cidade não caiu aos russos. Pelo contrário, longe de tomá-la e fazer desfile da vitória, exército russo caiu na armadilha, círculo de morte sem saída. Relatórios à mesa de Putin, proclamando Kupiansk caiu. Vitória nossa. Brindados com champanhe em Moscou, viraram o pior desastre de desinformação da história militar moderna. Propagandistas do Kremlin embarcaram em uma operação de mídia desesperada e amadora para provar essa vitória fantasma e validar o relatório apresentado a Putin. TV estatal e canais Telegram exibiram vídeo "Estamos no centro de Kupiansk. A cidade caiu", mostrando soldado russo andando em rua nevada fazendo sinal de vitória. Visou provar visualmente o sucesso militar aos russos e ao mundo. Mas, ao analisarem cada pixel do vídeo, os int e geolocalizadores expuseram uma verdade constrangedora ao Kremlin. Analisando a arquitetura, placas de rua, marcas geográficas ao fundo e vegetação, comprovou-se que o vídeo não era de Kupiansk, e sim da aldeia de Taveljanka, a 20 quilômetros atrás da linha de frente, ocupada há muito e considerada zona sem conflitos. Isso não foi um simples erro ou mal-entendido, foi o método mais desesperado e patético ao qual o exército russo recorreu para ocultar sua falta de progresso no terreno e seu impasse tático. Nem os blogueiros militares russos esconderam a fraude. O vídeo, do canal Espaço Operacional, era falso, exposto até pelos próprios analistas pró-Rússia. Este incidente foi o exemplo mais concreto da tóxica cultura de proclamar vitórias antecipadamente dentro da hierarquia militar russa. Nessa cultura, generais anunciam vitória, recebem medalha, depois mandam soldados em missões suicidas para tornar a mentira realidade. Este teatro em Tavaka não passava de um espetáculo montado sobre o sangue de soldados que morreram no campo de batalha. Mas a virada no campo ocorreu quando russos tentaram repetir táticas de Avdiivka e, desta vez, bateram numa barreira tecnológica. O comando russo decidiu usar um gasoduto industrial subterrâneo como túnel para evitar o fogo ucraniano e infiltrar-se secretamente na zona industrial de Kupiansk. Esse gasoduto era um cavalo de Troia,
permitindo soldados russos infiltrarem-se sob linhas defensivas ucranianas, levar munição à cidade e lançar ataques surpresa. Essa tática funcionara em Avdiivka, permitindo infiltrar-se atrás das linhas ucranianas e minar defesa por dentro. Os russos confiavam no mesmo plano em Kupiansk, mas agora surpresa tecnológica mortal ucraniana os aguardava lá. Regimento Ucraniano 429º de drones, de elite, Achilles, monitorava o céu e o que ocorria no subsolo. Usando sensores sísmicos avançados, termocâmeras e aparelhos acústicos analisando o movimento subterrâneo, detectaram artéria logística secreta. Drones de reconhecimento Achilles flagraram soldados russos nas entradas principais do duto, usando-o como rota de suprimentos. Os operadores do Achilles planejaram uma operação com precisão cirúrgica assim que identificaram a situação. Com forças russas dentro e o fluxo seguia. Colocaram carga explosiva de 3 toneladas no ponto mais crítico, fraco e devastador do túnel para os russos. Esta não era uma bomba simples, era um botão do apocalipse que explodiria toda a estratégia de infiltração dos russos. E quando chegou a hora, a explosão causou terremoto físico e psicológico. Filmagem de drone da Brigada Achilles mostrou o grande bloco de terra erguido. A onda de choque alcançou centenas de metros. A principal rota de infiltração russa na cidade foi destruída em segundos. Essa explosão feriu a estratégia russa no coração. Com o colapso do túnel, ficaram completamente cortadas logística, rota de fuga e esperança de reforços às unidades russas avançadas infiltradas na cidade então. Sem munição, sem comida, sem evacuação dos feridos, os grupos russos que haviam se infiltrado na cidade de repente caíram da posição de caçador para a de presa encurralada. Para a defesa ucraniana, eram agora apenas alvos indefesos, escondidos em porões, sem munição, isolados do comando central. O corte da logística e o eco de mentiras na cadeia de comando no front causaram caos e desastre de coordenação entre tropas russas. Essa situação gerou o fenômeno de um exército autodestrutivo, raramente visto. Segundo relatos de campo do comandante ucraniano Serhiy Sidorin e entrevistas à mídia ucraniana, as tropas russas que entraram na cidade ficaram totalmente desnorteadas. Sidorin resumiu: ao penetrarem na área, demoraram a se orientar. Comandantes russos informaram de modo errado a situação aos superiores, ou nem a compreendiam com clareza no terreno real. Isso nos favoreceu. O inimigo foi exposto ao fogo da própria artilharia porque sua coordenação falhou. Considere isto: a artilharia russa atirava nas coordenadas dadas da ordem: cidade é nossa, atinja-nas. Mas ali, seus soldados tentavam fugir do cerco ucraniano. O pânico nos rádios, gritos de soldados sob fogo amigo e insistência do comando em manter ordem de avanço mostraram o colapso total das comunicações internas do exército russo. No caos, os russos aproveitaram a neblina e a chuva para continuar infiltração desesperada, com motos e bugs rápidos, em vez de blindados pesados. Queriam evitar a artilharia ucraniana e romper linhas em pequenos grupos. Porém, essa tática rápida e furiosa virou treino real de tiro aberto para drones ucranianos. Imagens da Brigada Cartier mostram comboios russos presos às margens do Oskil, caçados um a um numa zona mortal criada por drones FPV ucranianos. Em minutos, 22 soldados e 14 veículos foram destruídos, sem avanço, incapazes de cruzar a defesa ucraniana. Veículos presos na lama, soldados em fuga foram neutralizados por munições aéreas. Essas imagens mostram a tática russa de onda humana impotente totalmente ante a guerra de drones e inteligência em tempo real. Também sepultaram a tese de Gerasimov de um exército modernizado. Cartier, segundo corpo da Guarda Nacional Ucraniana, apertou o botão, virando caos e pânico contra a ofensiva perfeita. A operação foi chamada de Cerco Silencioso.
A unidade Cartier pôs travessias e pontes no rio Oskil sob forte controle de fogo, isolando completamente cerca de 100 a 200 soldados russos no centro e cortando suas ligações com o exterior. Sem volta para esses soldados, o rio atrás deles, pontes foram destruídas. À frente deles, as melhores unidades de guerra urbana da Ucrânia. Skelia começa a varrer arranha-céus de snipers russos, sala a sala. Imagens do Skelia mostram como soldados russos foram encurralados nos arranha-céus. Enquanto os soldados russos estavam presos nos porões escuros dos prédios e entre pilhas de escombros, drones pairando acima entregavam a mensagem: rendam-se ou morram. Alguns relatos até indicam que soldados russos sofriam fome e sede sem suprimentos básicos. Drones da Brigada Cartier tornaram inabitáveis últimos esconderijos russos, lançando munições precisas pelas janelas. Prédios orgulhosamente marcados como sob controle russo no mapa de Gerasimov para Putin viraram caixões de concreto para soldados russos. Enquanto comandantes da Brigada Cartier disseram: o inimigo não tem para onde fugir, resta render-se. Os vídeos divulgados expuseram a impotência do exército russo no terreno. Arrasou tropa e moral. Foi massacre. Segundo o Estado-Maior ucraniano e relatos de campo, na operação secreta entre fim de setembro e início de dezembro, 1.027 russos morreram, 291 ficaram feridos e 13 foram capturados neste setor estreito. Esses números derrubaram a narrativa de Putin e do Ministério da Defesa, alegado avanço com perdas mínimas e operação ocorrendo como planejado. Cada baixa pressiona a logística russa, lota hospitais de campanha e necrotérios na retaguarda e obriga o povo russo a encarar o custo sangrento da guerra. Em 17 de dezembro, o comandante-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi anunciou que 90% de Kupiansk está sob nosso controle, anúncio oficial inequívoco de que os planos da ofensiva de inverno russa ruíram antes de começar. Mapas de análises independentes, como DeepStat e ISW, Instituto para o Estudo da Guerra, também confirmam a situação. O controle russo na cidade caiu para menos de 1 km² e o centro foi totalmente liberado. No entanto, a maior mudança não ocorreu no campo de batalha, mas na frente informacional da Rússia. Enquanto a mídia do Kremlin canta vitória, os mais influentes blogueiros militares e canais Z-russos, com milhões de seguidores, recusaram-se a calar. O famoso propagandista russo Yuri Podolyak fez a seguinte confissão em uma transmissão ao vivo, mirando abertamente o chefe do Estado-Maior Gerasimov e o Ministério da Defesa. O cerco em Kupiansk falhou. Mentiram para nós. A situação não é como foi relatada. A operação que durou todo o verão desmoronou. Foi um duríssimo golpe no monopólio de informação do Kremlin. Apoiadores do nacionalista radical Igor Girkin e figuras Z alertaram para a derrota, dizendo que o exército russo não consegue conduzir operação estratégica e que generais sacrificam soldados por ambição. Esse racha expõe o abismo entre a cúpula militar russa e o sangue no fronte, inocultável, e a sociedade russa abandona a mídia estatal por canais do Telegram que dizem a verdade dolorosa. Inteligência de Defesa britânica também confirmou essa situação, publicou relatório. Declarações de líderes russos contradizem a realidade no fronte. Este incidente em Kupiansk não é só troca de controle urbano, mas o colapso do status de potência e da doutrina militar russa globalmente. A visita de Zelensky a Kupiansk reafirmou, sem dúvida, em Washington, Bruxelas e capitais europeias, que as palavras de Putin têm credibilidade zero. O vídeo que Zelensky gravou na linha de frente, com artilharia ao fundo, desmascarou o blefe dos diplomatas do Kremlin. Estamos vencendo no terreno. Vamos ditar termos de paz para o mundo ver, e também chamou o blefe deles. Aliados ocidentais viram.
Invencibilidade e recursos sem fim? Ilusão. Rússia atrás da Ucrânia. Isso calou vozes que pediam cortar ajuda militar à Ucrânia e gerou mais Patriots e mísseis de longo alcance. Apoio diplomático reforçado de volta a Kiev. A mentira de Putin: tomamos Kupiansk, deu errado, ampliando o isolamento diplomático russo. Se Gerasimov pode dizer, tomamos sem capturar uma cidade estratégica, e Putin acredita, então amanhã, quando a frente ruir, ele dirá, ainda resistimos, e manterá Putin no escuro até o momento final do desastre. Kupiansk expõe Kremlin podre. O ocorrido em Kupiansk revelou uma verdade bem mais profunda e sombria que mera mudança de mãos de uma cidade. O inimigo mais perigoso do Kremlin não é o exército ucraniano, e sim o império de mentiras que criou, envenenando o povo e líder. Enquanto os generais de Putin desenhavam fronteiras falsas em Moscou, soldados ucranianos traçavam as reais, mudando a história no campo de batalha com sangue, coragem e tecnologia superior. Naquela noite, o oleoduto detonado pelo regimento Aquiles destruiu a logística e as rotas de suprimento russas, e o mito de Moscou de vitória inevitável, e a ideia de um exército russo invencível. Enquanto os generais se enfeitavam com medalhas e festejavam, restava a realidade aos soldados russos, abandonados nas águas geladas do Oskil, nos porões destruídos e sob drones ucranianos. Traição. E hoje, a imagem confiante de Zelensky diante daquela placa rompeu o silêncio em Moscou e gritou ao mundo esta mensagem: por maiores, floridas ou repetidas que sejam, mentiras sucumbem ao fogo da verdade. Quando a névoa da guerra baixar, restarão apenas orgulho quebrado de Putin, reputação do general em ruínas e colapso inevitável da Rússia. O que você acha disso? Comente abaixo, por favor. Para receber novos vídeos, inscreva-se no canal e ative notificações. Obrigado por nos escolher.